Sou Edmar Baixa, sou ocupante da cadeira 40 da Academia Brasileira de Letras. Hoje é meu enorme prazer de estar aqui para uma conversa com o meu velho amigo Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, autor de um livro imperdível chamado Uma Certa Ideia do Brasil. E quem vai nos estar entrevistando aos dois é o jornalista Fernando Dantas, que é atualmente consultor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, um economista especializado, perdão, jornalista especializado em economia, trabalhou muitos anos na saudosa Gazeta Mercantil, mais recentemente no Estadão, e eu vou passar agora a palavra para ele para poder conduzir esse processo aqui entre nós três. Espero que seja bastante aprazível para todos que nos ouvem e nos assistem. Obrigado, Baixa. Antes de começar a conversa, eu até pediria para o Malan fazer uma pequena introdução do próprio Baixa. Eles que foram parceiros assim, numa jornada incrível que inclui o Plano Real, que foi tão importante para o Brasil. Então, umas breves palavras aí para... Quanto tempo eu tenho? Mais ou menos. Eu poderia falar horas aqui sobre Edmar. 2 minutos. Certo. O Edmar é uma legenda no Brasil. Assim. Não há um economista brasileiro que não conheça o Edmar. A carreira dele começou já no final dos anos 60, quando ele chegou aqui vindo do seu doutorado em Yale, e tem umas mais brilhantes carreiras no Brasil. Teve participação ativa nas tentativas de estabilização dos anos 80, 86, com o Cruzado. Aprendemos muito com aquela experiência e foi das figuras-chave, junto com Pércio Arida, Adriano Rezende, Admar Baixa, Gustavo Franco, Murilo Portugal, no lançamento concepção e lançamento do Real em 94, que derrotou a hiperinflação brasileira. Eu não vou falar mais sobre a vida do Edmar. Ele mesmo lançou um livro excelente, posso mostrar aqui. É um livro que ele conta a sua vida, da infância ao Real. Quer dizer, os interessados na vida e a obra de Edmar Baixa lerão isso com muito prazer. E aquele outro livro que talvez seja possível verificar ali, A Arte da Política Econômica, é um livro que deve muito a Edmar, com a coordenação, que é a transformação de podcasts feitos na Casa das Garças, e que foram transformados nesse excelente livro, cuja leitura eu recomendo a todos os interessados em política econômica e relações da economia com a política no Brasil, hoje e no seu futuro. Obrigado. Bem, então vamos começar. Eu vou fazer algumas perguntas que eu vou dirigir a vocês dois. Talvez um responde, depois a gente pode estabelecer uma conversa. Algumas perguntas específicas para o Malan ou para o Baixa. Eu queria começar perguntando, vocês que participaram, né, da estabilização da economia brasileira com o Plano Real, assim, isso, 94, 95, a gente tinha naquela época uma fé no desenvolvimento brasileiro, imaginava-se que o Brasil, uma vez vencendo a hiperinflação, poderia convergir gradativamente para o patamar de desenvolvimento das economias desenvolvidas, etc. Mas, de certa forma, na sequência do Plano Real, nas décadas que seguiram até hoje, houve muita decepção, né? O Brasil teve várias décadas perdidas. Hoje em dia, as pessoas falam em crescimento de 2% como uma coisa até assim desejável, como um sonho. Então, assim, eu perguntaria, talvez de uma forma um pouco abrupta demais, porque, de certa forma, houve avanços sociais inegáveis nesse período, eu perguntaria o seguinte: o que deu de errado no caminho do Real até aqui? Talvez... Boa pergunta, eu vou tentar ser sintético aqui. A pergunta é assim: o Real foi um enorme passo adiante. Nós derrotamos a hiperinflação no Brasil. 2.470% no ano de 1993, o último ano antes do Real. A derrota da hiperinflação, do nosso ponto de vista, ela, na verdade, fez com que o Brasil, liberto da inflação alta, crônica e crescente, que mascarava a situação real da economia brasileira,
pudesse se defrontar com a verdadeira agenda, se defrontar depois da vitória sobre a inflação no real, que era se confundia com a agenda do desenvolvimento econômico e social do Brasil. E havia ali urgências, tá? Tudo era gradual, mas havia urgências no gradualismo. Na minha área, por exemplo, lá do Ministério da Fazenda, as urgências eram lidar com os problemas sérios dos bancos públicos e privados, problemas sérios das finanças dos estados e de muitos municípios. Eram, assim, urgências do momento. Mas eu nunca tive a menor dúvida que, embora o combate à inflação fosse e continuará sempre sendo fundamental, a relativa responsabilidade fiscal é uma condição sine qua non, não que ela seja um fim em si mesmo, como não é o fim da inflação, mas ela é uma condição sine qua non para que o Brasil possa lidar com seus verdadeiros e fundamentais problemas, que são de nossa enorme desigualdade na distribuição da renda e da riqueza, nosso crescimento, elevação de produtividade, e é essa agenda que ela continua viva entre nós. Então, eu acho que não foram décadas perdidas. Teve processo de continuidade e mudança, teve avanços, teve alguns retrocessos, mas é assim que as coisas caminham. A gente fez o que pôde enquanto lá esteve, cabe às novas gerações agora darem continuidade a esse processo. E tem coisas positivas que aconteceram, vou deixar o Edmar falar sobre a avaliação que ele tem, mas a minha é que a inflação e a responsabilidade fiscal, o equilíbrio fiscal, não são fins em si mesmos, mas são condições sine qua non para que outros objetivos possam ser alcançados. Ô, Fernando, eu acho que a gente tem que qualificar essa fracassomania, né? Porque a verdade é que muitos poucos países do mundo conseguiram superar a armadilha da renda média, na qual nós estamos, como todo o resto da América Latina e boa parte do mundo em desenvolvimento, né? Porque é razoavelmente fácil, se você tem minimamente boas instituições, sair da pobreza e alcançar um nível da renda média, que é, por exemplo, o que a China está conseguindo até agora. Não é? Agora, você sair da renda média e atingir um patamar de riqueza maior, não é muito mais difícil, porque você tem um problema que tem que ter poupança, tem que ter investimento, tem que ter capital humano, tem que ter tecnologia, tem que ter abertura ao mundo, tem que ter um governo eficiente, né? Então, tem que ter um conjunto de circunstâncias, né, que poucos países, na minha conta, somente 12 países conseguiram ultrapassar, depois da Segunda Guerra Mundial, a barreira da renda média e se tornaram ricos, né? São os países do Sudeste Asiático, 5 deles, que conseguiram chegar lá exportando bens industriais. São os países da periferia da Europa que, se integrando com o resto da Europa, conseguiram, exportando serviços e mão de obra, chegar à riqueza. E são países que são extremamente bem dotados de recursos naturais, como a Austrália, a Nova Zelândia, que conseguiram, com boa administração desses recursos naturais, fazer essa transição, não é? Agora, você nota o seguinte, essa característica que é permanente nesses fatos. Você só chega lá, nos países ricos, se você se integra à economia mundial. E o Brasil sempre foi resistente a essa integração. Você só chega lá se você tem um governo eficiente. E nós aqui temos um governo inchado, não é? Uma vez o Delfim Neto chamou esse país deu uma alcunha ao Brasil, chamando de Engana, que tem impostos da Inglaterra e serviços públicos de Gana. Coitada da Gana, mas enfim, é um fato de que o nosso governo não tem a eficiência necessária para gerar esse bem-estar de um país rico. Não, até isso remete a Belíndia, né, que foi o famoso termo criado por você, que mostra que indicaria que o Brasil tem uma parte que tem um nível de desenvolvimento da Bélgica, ou pelo menos uma população que vive como na Bélgica, uma parte que seria a Índia também. Já foi algum tempo atrás, quando a Índia ainda era mais símbolo de pobreza do que hoje em dia, até que ela começa a dar sinais de que pode
se tornar um país, enfim, importante na economia mundial. Não, deixa eu aproveitar, se interromper, porque eu mencionei a abertura para o mundo, não é? A segunda, a eficiência do governo, e a terceira é a distribuição de renda, não é? Que é essa característica que você mencionou. Esses países que eu mencionei têm governos eficientes, estão abertos para o mundo e têm uma enorme relativa ao Brasil, então, igualdade da distribuição de renda. Eu acho até que essa primeira pergunta até leva um pouco a segunda que eu queria fazer. Quer dizer, nós estamos aqui numa conversa bastante, eu diria, bastante interessante sobre razões assim, reais, em alguns casos até profundas, de por que o Brasil tem essa dificuldade de conseguir dar esse segundo passo, sair da renda média, etc. e tal. Vocês, quando estiveram no governo, vocês estavam ligados ao PSDB, que era um partido mais de centro, que historicamente teve uma disputa política muito forte com o PT, que era um partido mais à esquerda. E, vamos dizer, o debate político e econômico do Brasil era um pouco conduzido nesses termos que nós estamos conversando aqui. Só que, a partir de 2018, surgiu o Bolsonaro... Mais perto? Desculpa. Só que, a partir de 2018, surgiu o fenômeno do bolsonarismo, que mudou completamente os termos de debate político no Brasil. Hoje, assim, os candidatos do PSDB ou do centro, que correspondia ao PSDB, tiveram coisa de 5% nas últimas eleições. E hoje nós temos um país extremamente polarizado, em que, de certa forma, assim, essa discussão, assim, o que está à direita do PT é uma coisa muito diferente do que vocês eram quando faziam oposição. Assim, você não se sente meio desconfortável? Como é que é ver vamos dizer, essa parte, parece uma involução do debate político no Brasil, depois de tantas décadas da participação de vocês no governo? Olha, você levantou um tema que me é muito caro. Esse meu livro, em grande parte, trata desse fenômeno. Minha expectativa de que fosse possível nós alcançarmos uma convergência básica em certas questões fundamentais para o futuro do Brasil. Começo esse livro, o meu primeiro artigo participei ativamente da transição entre o governo FHC 2 e Lula 1, virada de 2002 para 2003, e meu primeiro capítulo desse livro começa com uma frase assim, escrito em meados de 2003. Os últimos 12 meses, vai dizer, meados de 2002 até meados de 2003, o Brasil está mostrando ao mundo, a si próprio e ao mundo, que talvez esteja se tornando um país mais politicamente maduro do ponto de vista político e institucional, porque há eleições livres e o partido de oposição legitimamente ganha as eleições e chega ao poder, isso é um sinal positivo da democracia, e um grau de racionalidade no debate macroeconômico. E foi assim durante o primeiro mandato do presidente Lula, até a virada de 2006, para o seu segundo mandato. Foi assim, a política bem-sucedida do governo Lula, no seu primeiro mandato, e segundo também, foi derivada de uma combinação de três coisas. Primeiro, uma política macroeconômica, que foi, em larga medida, uma continuidade da política macroeconômica do governo anterior, FHC2, uma coisa positiva para o Brasil. Um contexto internacional extraordinariamente favorável, até a crise de 2008, e mudanças institucionais e reformas que foram feitas na vigência de administrações anteriores, para não ficar restrita ao Fernando Henrique Cardoso. Com essa conjugação desses três fenômenos, além de uma condução lá razoável no primeiro mandato, que permitiu aquela história de sucesso. E eu achei que tínhamos estabelecido ali um canal de diálogo, de convergências possíveis que poderiam se desdobrar em eleições subsequentes. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, e você mencionou um episódio que não deve ser saudado no Brasil, que foi a polarização assim, exacerbada que aconteceu em 2018 e que continua e que tem que ser superada. Quero crer que nós não podemos reeditar em 2026 a mesma experiência de polarização entre o binária, um nós contra eles, uma sensação que você tem ou bem é adepto do lulopetismo, é o contrário a ele. Nós temos que evitar
que se chegue a isso, a importância do debate, portanto, nessa direção. Eu continuo na busca das convergências possíveis de serem alcançadas, isso exige o debate. Fernando, eu de novo queria qualificar, né, a sua pergunta, porque essa polarização política que a gente observa hoje no Brasil não é própria do Brasil, né? É própria do mundo em que nós estamos vivendo, né? Nós passamos um período largo, né, que parecia que o capitalismo havia triunfado, que a democracia havia triunfado no mundo, né? Há um cientista político americano que até falou no fim da história, né? E, na verdade, a gente viu que esse otimismo, né, que havia contra as perspectivas da humanidade, né, ultimamente, né, estão extremamente abalados, né? Não precisamos falar do fato mais grave que caracteriza isso, que é a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Algo impensável, né? Em termos de que nós pensávamos que não tinha mais Guerra Fria, né? Também estamos nessa característica de que a polarização Estados Unidos-China, né, atingiu um grau de anteposição, né, que também não esperávamos. Né? A esperança era que a China, na medida que ela fosse se desenvolvendo, ela se ia tornar mais democrática. Né? A China se tornou menos democrática. Né? Então, nos Estados Unidos hoje, né, você falou no Bolsonaro aqui, nós temos lá de quem o Bolsonaro copia, não é? Que é o Trump, né? No centro do país mais avançado do mundo. Não é? Então, nós temos que qualificar isso, né? Tendo qualificado internacionalmente. É um fato, não é? Que o PSDB não conseguiu produzir na sua segunda geração de políticos, não é? Políticos da qualidade que o PSDB teve na sua fundação. Não é? A começar por Fernando Henrique Cardoso, mas também incluindo Mário Covas e tantos outros luminares que o PSDB tinha e que, infelizmente, não conseguiu manter. Dito isso, é preciso também notar que foi o PT que inventou o nós contra eles. Não é? Pedro Malan garantiu uma transição altamente civilizada, não é? Em 2002 para 2003, do Fernando Henrique para o Lula, não é? Com total abertura para a nova equipe que entrava no governo. Não é? A nossa postura era muito mais civilizada. Não é? Não obstante, assim que o Lula assumiu, a primeira coisa que falou foi na herança maldita, que não era herança maldita coisa alguma, não é? Mas, enfim, o PT resolveu radicalizar. Não é? Ao radicalizar, um partido que, pela sua própria natureza, o PSDB, não é radical, não encontrou o espaço que o Bolsonaro, que é o radical na sua essência, não é? Encontrou, afinal, qualificando, sim, é nós contra eles, sim, não é? É eles contra nós também. Não é? E agora, dito isso também, acho que a gente tem que pensar em termos do Pedro Malan. Bolsonaro foi derrotado, não é? Nas últimas eleições, e nós agora temos que lidar com um PT que continua insistindo numa volta ao passado, não é? Num país estatizado, num país protecionista, não é? E não reconhecendo, né, tentando reverter reformas importantes que foram feitas, como no saneamento. Não é? E, portanto, acho que nós temos que ter essa postura, né, e nos preparar para 26, para ter uma oposição civilizada ao PT, conforme nós tínhamos antes do Bolsonaro aparecer no cenário político. De certa forma, você até antecipou a minha terceira pergunta, que é inevitável, né? Assim, nós tivemos essa vitória do Lula sobre Bolsonaro, uma vitória difícil, uma vitória no qual o centro, em geral, assim, pessoas até como vocês, assim, eu não estou dizendo especificamente o voto aqui de ninguém, mas, assim, de maneira geral, apoiaram o Lula como, assim,
numa ideia de derrotar uma coisa que seria um mal maior, que seria inclusive uma ameaça à própria democracia, que era o Bolsonaro. Houve um certo ensaio de uma grande aliança, entraram no governo pessoas de centro, assim, com bastante expressão, como a Simone Tebet, como Gerardo Alckmin. E aí, assim, isso tudo acontecendo no plano da política. No plano da economia, houve uma certa expectativa que talvez pudesse haver também uma, vamos dizer, uma certa convergência, como disse o Malan, e ter uma política econômica que pudesse, alguma autocrítica em relação ao que aconteceu no final do governo PT, com a nova matriz econômica, e até a figura do Fernando Haddad como ministro da Fazenda, que é uma pessoa moderada e que, aparentemente, dentro do contexto do PT, favorece uma política econômica um pouco mais centrista. Tudo isso criou um quadro em que se tinha uma esperança de que, nessa seara econômica, o Brasil fosse caminhar de uma forma bastante sensata. Na verdade, até agora, eu até pergunto, porque assim, a resposta eu próprio tenho dificuldade de responder, porque, por um lado, assim, a economia está indo bem, bem ou mal houve um novo arcabouço, há uma reforma tributária em curso que é elogiada por diferentes correntes políticas, a meta de inflação foi mantida em 3%, quer dizer, há alguns sinais dessa direção que eu estou apontando, mas há outros sinais diferentes. Há sinais das próprias falas do Lula, da questão fiscal, em que há um discurso e também uma prática de que gasto é vida de novo. Há muito pouca crítica em relação a erros do passado, há um ensaio de volta de política industrial. Eu tenho dificuldade de, sinceramente, dizer para que lado a coisa está indo diante de tamanha confusão de sinais. Eu queria um pouco a avaliação de vocês. Como vocês estão vendo esse começo de governo na parte econômica? Fernando, eu acho que você tem razão. Tem coisas acontecendo que devem ser analisadas. Eu acho que é cedo ainda, passados menos de 9 meses, de 8 meses, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que o Fernando Haddad tem sido relativamente bem-sucedido na tentativa de lidar com o fogo amigo do seu próprio partido, com a inclinação natural do presidente Lula de realizar os gastos que ele acha que tem que fazer, independentemente do contexto fiscal e suas consequências. E eu acho que ele tem tentado ser uma força de moderação. Agora, a solução do arcabouço que você mencionou foi uma solução de compromisso, na verdade. Se você olha bem lá as discussões internas, os slides das apresentações que ele fez ao PT, era para assegurar uma determinada expansão real dos gastos ao longo de todo o quadriênio. Eu acho que se você ler, por exemplo, a nota, a declaração da direção do PT publicada a semana passada, é uma declaração assim, totalmente voltada para as eleições de 2026, com a passagem pelas eleições municipais de 2024. Já estão um objetivo muito claro e algumas decisões já tomadas para vigir a partir de 2026, como, por exemplo, a isenção de imposto de renda de todos que ganham menos que 5 salários mínimos. Tem um custo que não é trivial, mas já foi lançado e já foi dito que será cumprida no ano eleitoral. Então, eu não olho só, eu noto que as pessoas estão assim, olha, é uma coisa positiva, vamos crescer 3% ou mais esse ano, uma coisa boa em relação às previsões iniciais, mas eu estou olhando para 2024, 2025, 2026 e as consequências do que pode acontecer se em 2026 nós tivermos a redição do mesmo tipo de polarização que nós tivemos. Não fui eu não, hein? Não fiz nada aqui. Posso falar? Então é isso. Falei demais. Como sinal para que eu parasse de falar. Eu entendi. Agora que está ficando bom. Agora que está ficando bom. Eu entendi o recado. A gente não pode torcer contra o Brasil, né? Obviamente a gente quer que as coisas andem para frente, né? Então eu acho que tem que ter uma postura crítica, como aquela que eu mencionei anteriormente, né? Porque, na verdade,
a visão, não é, que está por detrás do governo Lula, não é essa de que quem gera crescimento é governo, não é? É intervenção governamental, não é? Na Petrobras. Agora estão tentando reverter a privatização da Eletrobras, estão tentando mudar a natureza do processo das concessões. Não é? Isso tudo estão tentando reavivar, não é? O BNDES com seus empréstimos treslocados dos passados. Não é? Então, tudo isso eu acho que a gente tem que combater. Não é? E ao combater, eu creio que até nós estamos ajudando o Fernando Haddad, não é? Porque o problema maior do Fernando Haddad não somos nós, não é? Os economistas que estão do lado de cá. Não é? É o fogo amigo, não é? Que está permanentemente pressionando o Fernando Haddad para mais gastos, não é? E ele em busca de mais receitas para atender esses gastos. Não é? E há quase nada, não é, dentro do governo no sentido de vamos tentar fazer uma reforma administrativa no governo que reduza os gastos e não precisa desses 150 bilhões de aumento de impostos, não é, que seriam necessários para equilibrar o orçamento do ano que vem. É nesse sentido que eu acho que a gente tem que ter um debate. Tá, então, eu vou fazer uma pergunta assim, um pouco provocativa. Assim, dentro dessa agenda do Haddad de aumentar a receita tributária, tem algumas coisas que ele está trazendo que são do tipo de taxar os mais ricos. Por exemplo, essa questão dos fundos no exterior e tal. E também taxar mais empresas que fariam planejamento tributário, etc. Vocês acham que isso é uma agenda assim, relevante para o Brasil? De fato, no Brasil, os ricos são pouco taxados, menos do que deveriam. Isso seria um ponto relevante, seria um acerto do governo estar agora focando nisso? Não, eu acho que não tem nenhuma dúvida que os ricos aqui são pouco taxados. Né? Mas vamos notar, não é, as contradições no governo. Não é? Por um lado, eles querem taxar as encomendas da classe baixa que faz nos empórios chineses. Não é? Estão querendo taxar de 20%. Não pensam em taxar a free shop, não é? Onde os ricos compram o que querem sem pagar nada. Não é? Então, eu acho que aqui há uma certa contradição, sabe, em que tem essa expectativa de taxar os ricos, que é contraditória em si mesmo, como eu estou por notar, e, por outro lado, a expectativa de ganho tributário que existe em relação a essa tributação adicional é exagerada. Não é? Ela não vai dar para cobrir o buraco do tamanho que eles estão criando com esse orçamento para o ano que vem. Não é? Então, acho que é uma certa ilusão, não é, de que, taxando os ricos, entre aspas, não é, nós conseguiríamos cobrir o buraco do ano que vem com esse extraordinário aumento de gasto que está programado. Não é? E eu acho que seria mais importante, não é, na verdade, em vez de trazer um novo elemento para discussão no parlamento, de complexidade muito forte, primeiro fazer a reforma da tributação do consumo. Porque a reforma da tributação do consumo que está em andamento, não é? Que está prenunciada aqui nesse livro, não é? O autor da reforma, Bernardo Api, é um dos contribuintes da arte da política econômica. Essa reforma é essencial, não é? Para aumentar a eficiência da economia. E isso é algo que não entra direito na cabeça do PT, não é? Porque para o PT, crescimento é gasto, não é? E não aumento da eficiência produtiva, aumento da produtividade. E, portanto, eu acho que deveria ter uma concentração muito maior, não é? Agora, em conseguir ultrapassar essa enorme barreira que é a reforma tributária do consumo, para depois aí começarmos a tratar da reforma do imposto de renda. Tá, então nós concordamos que
a reforma tributária é uma boa bandeira, é uma boa, vamos dizer, iniciativa do atual governo, embora, evidentemente, amadurecida ao longo de décadas por diversos técnicos de diferentes correntes políticas e tal, mas concordamos que a reforma tributária é algo que deve ser aprovado, seria bom. Alô? Assim, como nós sabemos, Fernando, o diabo está nos detalhes, né? Tem muita coisa, água para correr embaixo dessa discussão ainda, porque é uma reforma dessa natureza, tal como está sendo proposta, ela envolve ganhadores e perdedores, ela envolve exceções, pessoas que não estarão sujeitas, ela envolve uma questão não decidida ainda sobre qual é a alíquota ou as várias alíquotas de imposto sobre valor agregado que vão substituir os 5 impostos. Há uma demanda muito grande pelo que o Marcos Bochá da minha entrada. A gente quer mais assim, mas o meu IVA tem que ser mais baixo. Eu sou na categoria especial. Você não sabe como é que isso vai se desenvolver ainda. Quando você diz o Senado vai definir a alíquota padrão, depois que todas as exceções estiverem dadas, ele vai definir uma alíquota padrão. Aí cada estado e cada município poderá alterar, aumentar ou baixar a alíquota padrão. É difícil dizer o que vai ser o resultado disso. Eu espero que a racionalidade prevaleça e que seja possível avançar, porque alguma mudança no sistema é devida. Mas você mencionou aqui, foram várias tentativas que foram feitas no passado e que não se conseguiu avançar porque tem interesses que são contrariados. E esses interesses têm força e têm poder junto ao Senado, junto ao Congresso, junto ao Senado. E eles vão se expressar, geralmente, na busca de defender os seus interesses. Então, mas isso é parte do processo. Se você me permite, eu queria fazer um comentário sobre essa questão. Eu gostaria que nós tivéssemos uma tradição que nós não temos de fazer a avaliação de programas, fazer uma análise cuidadosa de por que certos programas, inúmeros que foram construídos, não foram avaliados para saber se eles cumpriram os seus objetivos. Quais eram as suas metas? Quanto se gastou neles? Eles alcançaram aquilo que se pretendia? Se não, o que é possível fazer para alterá-los, modificá-los ou simplesmente considerar que não fracassam? Essa ideia de que toda e qualquer obra inacabada tem que ser concluída, independentemente das razões pelas quais ela fizeram inacabada, não é uma ideia que diz assim, olha, vamos esquecer o passado e vamos fazer coisas novas ou terminar tudo que está inacabado, que são milhares de coisas. Algumas podem ter ficado inacabadas porque não deviam ser acabadas mesmo. Então, só o critério de terminar o que estava inacabado não me parece um critério. Mas eu gostaria que tivesse muito mais atenção que nós temos no Brasil para a eficiência do setor público na provisão de bens e serviços para a população brasileira. O Baixa mencionou isso. Deveria ser uma atenção enorme. Aqueles que desejam que o Estado, o setor público, tenha uma maior participação no processo de desenvolvimento econômico e social, deveriam estar atribuindo muito mais peso a uma avaliação profunda mesmo de qual é o grau de eficácia que essa política está sendo, nas suas várias dimensões. Eu queria que isso fosse algo assim incorporado ao nosso DNA, como é em outros países do mundo que fazem sistematicamente essas avaliações. Nós não fazemos. Fernando, eu queria completar a questão da reforma tributária. Não? Eu acho que a reforma tributária poderá ter um impacto parecido com o Plano Real, se ela for implementada de uma maneira como foi concebida pelo Bernardo Api. Não da maneira que ela saiu da Câmara, com inúmeros jabutis de pendurados na árvore da reforma tributária e que reduzem muito a sua capacidade de aumentar a produtividade da economia. Porque a reforma tributária ideal é uma que, em primeiro lugar, você uniformiza a taxação através dos bens e serviços, uniformiza a taxação através dos diversos entes da federação, a União, o Estado e o município, cria um plano de concorrência em que todo mundo entra igual e, portanto, vai ganhar quem for mais eficiente e não quem tiver mais benefícios tributários. Isso poderá ter um enorme impulso na produtividade
do Brasil, mas precisa ser implementado, não é, sem concessões ou com mínimo de concessões. Por exemplo, as pessoas, a arguição que fala, não, mas teria que bens determinados bens e serviços não deviam ser taxados. Em princípio, tudo deveria ser taxado igual, e se você quiser ter um componente mais forte de distribuição de renda, que eu favoreceria é que você dá um rebate de acordo com a renda das pessoas. Se quem comprou aquele bem tem renda insuficiente, então ela recebe um rebate e não paga o imposto. Mas não é por ser um determinado bem. Não é? Por exemplo, a cesta básica. Não é? E deveria ser... qual as duas alternativas? Uma é você isentar a cesta básica. A outra é você taxar a cesta básica e, para quem não tiver renda suficiente, você rebater as cesta básica. Nós hoje temos a tecnologia, não é? Pronta para fazer esse rebate. Não é? E, portanto, nós temos que ter essa característica, não é? Não aceitar nunca, não é, de que essa isenção ou aquela isenção se justifica por motivos de distribuição de renda ou por motivos de aquele setor aí ser muito pouco, ser muito fraquinho, não é? Porque cada um desses problemas pode ser tratados de outra forma muito mais eficaz do que com essa proliferação de isenções que que a Câmara introduziu nos 2 últimos dias de votação e que a gente espera agora, não é? Como o Pedro falou, que o Senado consiga restabelecer boa parte da isonomia da proposta inicial. Sim, essa sua resposta me leva a uma pergunta assim, até um pouco mais ampla, que é o seguinte: como você próprio falou, quer dizer, tem a proposta do Bernardo Api, que é uma proposta que foi trabalhada durante anos, tecnicamente, assim, você pode até ter uma discordância ou outra, mas é um todo coerente e tal. Só quando chega no Congresso, aqui no Brasil, ela fica sob a pressão de todos os lobbies, de todos os grupos de pressão, e as coisas que saem do Congresso saem muito diferente do formato em que elas entraram. Agora, isso não é um problema, isso é um problema que já existe há muitas décadas, do nosso presidencialismo de coalizão. Quer dizer, que no Congresso você tem uma quantidade muito grande de parlamentares, de grupos, de bancadas que tem muito pouca ideologia e que estão muito, assim, muito orientados para conseguir, vamos dizer, favores, conseguir ganhos paroquiais, etc., e que acabam que o governo, o Fernando Henrique teve esse problema, mas talvez tenha sido um pouco mais bem sucedido. Depois o Lula, no seu primeiro governo, também teve, que como é que você faz para conseguir ter governabilidade? Como é que, assim, vocês que foram técnicos muito importantes, quer dizer, esse desafio, aparentemente isso piorou no Brasil. Assim, hoje em dia é mais difícil para o governo, para o executivo lidar com o Congresso, manter a coerência das propostas que chegam lá, talvez do que tenha sido 20, 30 anos atrás. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esses problemas que nós temos de governabilidade. Tem um problema que eu acho que é o fundamental e que mudou em relação à nossa época. Na nossa época, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso tinha uma base de apoio no Congresso. Eram 3 grandes partidos, tinham lideranças que você podia conversar e negociar. Ele veio evoluindo. Hoje nós temos um presidencialismo, nosso regime presidencialista, com multipartidária e com um processo enorme de fragmentação de partidos. Chegamos a ter 29 partidos representados no Congresso. Está diminuindo depois das cláusulas de barreira, mas tem um ponto para o qual um cientista político brasileiro chamado Marcos André Mello vem chamando a atenção sistematicamente, ao meu ver, corretamente. Ele diz assim: os incentivos que tem o Executivo são distintos dos incentivos que tem o Congresso, principalmente a Câmara, no nosso sistema de multipartidarismo fragmentado como é o nosso. O Executivo Federal
ele é julgado e avaliado pela população em função do desempenho da economia. A inflação, o crescimento, o emprego, é isso que faz um presidente ser considerado ter uma boa avaliação e ter grandes chances de uma eleição. No Congresso, os incentivos são diferentes, não é a evolução geral da economia, são os objetivos e locais, são as posições que pode ocupar em ministérios, em segundo escalão de várias entidades públicas, empresas públicas, e emendas parlamentares. E o Congresso, de fato, depois que o Bolsonaro, depois de tentar governar sem o Congresso, a primeira metade do seu mandato, depois que se abandonou nos braços do chamado Centrão, adquiriu um enorme poder sobre o orçamento, através das emendas, vem crescendo, e agora você vê as demandas por aumento do fundo eleitoral e do fundo partidário. Nós estamos falando de dezenas de bilhões, quando se soma tudo isso. Então, sobrevivência do político está ligado à sua capacidade de levar recursos para o seu local, para o seu estado, para a sua região, para o seu município, para as obras. Nós corremos o risco de ter uma grande dispersão, falta de eficiência na definição de prioridades, porque você está atendendo várias demandas locais através desse processo. Isso é uma situação que piorou em relação a épocas anteriores, né? Mas é um dado de realidade com o qual temos que lidar. Não sei se o Edmar tem a solução para isso, eu não tenho. Poxa, se tiver uma solução, será um grande momento aqui. Não, a minha solução, de novo, é uma qualificação sobre o que você estava falando, Fernando. Você desculpe aqui. Não, é um alívio, eu fico aliviado com essas qualificações. Não, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com relação à demonização da política e dos políticos em geral, não é? Porque é isso que leva que populistas que estão contra o sistema, não é? Como o Bolsonaro aqui, como o Milei agora na Argentina, que vai ganhar as eleições. Não é? Alô? Eu estava falando aqui que nós temos que evitar a demonização da política e dos políticos. Não é? Não era a minha intenção, Edmar. Perdão? Não era a minha intenção. Não era a sua intenção, mas eu acho que a pergunta do Fernando um pouco... nós não temos como... É a minha. Numa democracia, nós não temos como fazer política econômica a não ser negociando politicamente. Esse livro aqui, A Arte da Política Econômica, é todo sobre isso. É todo sobre a união da técnica com a política e dos sucessos que nós conseguimos, especialmente a partir do Plano Real, não somente estabilizar a economia, como fazer uma série de reformas que eram consideradas impossíveis de fazer. Por exemplo, toda a privatização que foi feita no Brasil. Não é? Então, nós temos que tratar desse sentido, não é? Concentrar esforços. Não é? É preciso saber lidar com o Congresso. O governo precisa saber o que quer. Não é? O governo precisa deixar claro que quer a reforma da tributária nos termos que ela foi posta pelo Bernardo Aspie. O ministro da Fazenda tem que ficar no Congresso todo dia, como nós ficamos durante 6 meses, durante a negociação do Plano Real com o Congresso. Nós negociamos com o Congresso cada item do Plano Real. O Congresso e com o Itamar Franco também. Não, perdão. A gente tem que lidar com essa situação, nós sabendo que se conseguirmos fazer o convencimento e fizermos as alianças necessárias para conseguir os votos, nós vamos fazer alguma coisa que é muito boa para o país. E a reforma tributária, nos termos do API, é uma coisa muito boa para o país e, a meu ver, o governo devia estar dedicando todos os seus esforços a isso e não a multiplicar ministérios para satisfazer o Centrão para poder gastar mais e aumentar os tributos. Muito bem. Olha, nós já estamos com 45 minutos aqui, então eu acho que eu vou fazer assim como perguntas finais
A gente já falou dos livros, mas eu acho que ainda merece falar um pouquinho mais, né? Afinal, nós estamos aqui na Casa da Literatura Brasileira. Então, Manuel, eu queria que você comentasse os dois livros, né? Esse livro do qual você participou ativamente como coordenador, que é os 130 anos em busca da República, e o livro seu, Uma Certa Ideia de Brasil entre Passado e Futuro. Os livros assim meio que se ligam, né? Porque é uma certa ideia de Brasil em busca da República, assim, sempre dá a impressão que há alguma coisa ainda a ser alcançada, né? E eu vou pedir para você falar isso no final, eu queria que você respondesse uma pergunta, assim, você, junto com isso, que é o seguinte, você está otimista com o país? Assim, Posso responder essa? Por último. Por último. Então vamos lá. Primeiro, alô? Não está funcionando? Tá funcionando. Primeiro, sobre esse livro aqui, os 130 anos em busca da República. Eu acho que começou com uma ideia, conversa minha com o Edmar, de que nos 130 anos da República, são 13 décadas, que nós já convidássemos 13 economistas, cada um escreveria sobre uma década, e então, acertamos, fizemos os convites, acertamos quem escreveria que década, mas aí eu sugeri ao Edmar, disse, olha, economia não é uma ciência isolada, ela tem disciplinas contíguas à economia, é impossível separar a economia da política, a economia do mundo do direito. Então, vamos chamar 2 advogados e 2 cientistas sociais e cientistas políticos para fazerem a mesma coisa, escolherem, cada um na sua profissão, 13 pessoas que farão as 13 décadas. Então, chamamos o Zé Murilo Carvalho, que lamentavelmente se foi, um dos maiores intelectuais brasileiros, na minha opinião, e o Simon Schwartzman, outro brilhante intelectual, para convidar os cientistas sociais e historiadores. E chamamos 2 fantásticos advogados, Joaquim Falcão, imortal, como o Edmar, e o Marcelo Trindade, que escolhessem 13 advogados. Então, esse livro, 130 anos, é uma tentativa de ver as visões de cada década dessas 13, em princípio, pessoas. E eu tenho uma longa introdução geral para tentar colocar isso em perspectiva e dizer que o título que nós definimos, Em Busca da República, é porque a busca continua. Nós tivemos avanços importantes, mas a busca continua e agora, tornada não trivial, tem a ver com superação da marbilha da renda média, porque o Brasil é a 3ª maior democracia de massas urbanas do mundo, depois de Índia e Estados Unidos. Nós tivemos uma transição demográfica extraordinária, nossa população passou de 50 para 200 e poucos, para arredondar, em 1950 até agora, mas a nossa população urbana multiplicou-se por um fator de 9 vezes nesse período. Então, nós temos uma pressão extraordinariamente elevada por aumento de gasto público para atender a essas demandas quando a população urbana exige, né, infraestrutura física, infraestrutura humana, e depois da democratização, demandas que se exercem sobre governos para responder a demandas por combate à pobreza, combate à desigualdade na distribuição de renda e riqueza. Isso continua entre nós e é uma tarefa hercúlea, longe de ser concluída e agravada pelo fato que nós, assim como tivemos um crescimento extraordinário da população urbana, daqueles números de pessoas para votar, que passaram de 3 a 6 milhões de pessoas na década dos 40 para 164 milhões agora. Isso é uma enorme miríade de demandas que se coloca sobre governos, que são obrigados a tentar respondê-las de alguma maneira. Nem sempre bem-sucedidos em tudo que fazem, mas é fundamental ter definição de prioridades aqui. Então, a distinção que o Zé Murilo fazia entre democracia e república, que são 2 coisas diferentes, nós continuamos em busca de uma república democrática digna da força dessas 2 palavras. É o que eu tento explicar ali na minha longa introdução a esse texto. O outro são artigos que cobrem o período que vai de 2003 a 2018, 15 anos de política econômica no Brasil. Não esperei 15 anos para escrever, foram escritos artigos praticamente mensais ao longo de meados de 2003 a meados de 2018, mas que expressam a maneira pela qual eu estava
analisando o que estava acontecendo, mas sempre tentando situar numa perspectiva de entender o processo que nos havia conduzido àquela situação onde nós estamos e olhar para frente, saber os desafios em mutação que estavam exercendo. E sempre, como eu disse, na busca de fatores que podiam ser elementos das convergências possíveis, que é um tema que me é e me continuará sendo caro ao coração e à mente. Agora, então, com esse foco de 130 anos, esse foco mais curto desde 2003, dá para ser otimista? Eu acho que já disse isso, não sei se é você, mas muita gente já me ouviu falar. Essa pergunta me fazem com frequência. Você é otimista ou pessimista em relação à situação atual? Eu digo, eu não uso essas duas palavras. Eu acho que o Brasil é por demais complexo para permitir que as pessoas sejam ou bem otimistas ou bem pessimistas. Dependendo do tema e do assunto, eu posso ter um pouquinho mais de esperançosa confiança de que seja possível avançar ou continuar avançando, e outras achando que as coisas não estão indo bem. Mas, assim, no geral, geralmente, quando o pessoal de mercado pergunta, eles querem saber como é que eu acho que vai evoluir o câmbio, a taxa de juros, aí o otimismo, o pessimismo vem dali só. Mas isso é uma visão de curto prazo. Para quem tem um horizonte de tempo de médio e longo prazo, o otimismo e o pessimismo está sempre sub judice, digamos assim, quando colocado com uma coisa toda com esse sentido mais global, né? O Brasil é muito complexo para permitir que você diga ou bem sou otimista ou bem sou pessimista. Você me desculpe, então. Não, tudo bem. Agora, Baixa, eu gostaria que você comentasse os dois livros. Um é esse livro fantástico aqui de experiência de política pública de um time sensacional. Diante de um time desse, eu até ficaria otimista com o Brasil, né? Mas, assim, curiosamente, é difícil, mesmo com um timaço desse, as coisas vão sendo feitas muito lentamente. E outro é o teu livro, né, que é um livro autobiográfico, de certa forma, que você vai desde a infância até contar sobre o plano real, mas aí numa visão subjetiva de como você se coloca diante desse país, dos seus desafios e tal. Então, eu queria que você comentasse os dois livros, e apesar do que muito sabiamente disse o Malan, eu insisto na pergunta se você se considera otimista em relação ao momento atual. Eu acho que o título das minhas memórias, né, diz tudo, né? No país dos contrastes. Né? Entre uma característica do país dos contrastes, Fernando, é que o copo está sempre meio cheio e meio vazio. Né? E se você vai ser otimista ou pessimista, depende do seu ângulo. Né? Você olha, o copo está pela metade. Né? O pessimista diz, está meio vazio. Né? O otimista diz, está meio cheio. Né? Nesse sentido, eu sou otimista. Né? Agora, sendo otimista, eu estou consciente que o copo está meio cheio e que, portanto, requer um esforço extraordinário, né? Como aquele que nós fizemos no Plano Real e que eu retrato nas minhas memórias, né? E como tantos outros fizeram e que estão retratados aqui nesses 30 depoimentos, né? Sobre a arte da política econômica ao longo do processo de redemocratização, né? E que, portanto, há muito o que fazer ainda. Mas, tendo em conta que há muito o que fazer, vamos continuar fazendo. Tá bom. Gente, eu acho que nós já passamos 50 minutos, a conversa foi espetacular. Estou aqui com dois ícones positivos da nossa história econômica. É uma honra para mim estar conversando com vocês dois. Tantas vezes cobri como jornalista ali na turma do Gargarejo, tentando falar com o ministro, no FMI e tal, e agora tenho essa chance de conversar assim, dessa forma. Realmente estou muito feliz. Obrigado a todos.